Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por este novo dia, por estes momentos que queremos estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, todos os que pedem orações, todos os que nos escrevem. Dê vitórias nas lutas e nos problemas que enfrentam. Em especial, pedimos que estejas cuidando daqueles que estão passando por um momento de enfermidade, aqueles que também estão passando por dificuldades financeiras. Pedimos, Pai, que abençoes os pais que estão tendo problemas com os filhos, desobedientes, muitos desviados dos teus caminhos, que tu estejas cuidando de cada um. Abençoes Genésia Ribeiro, ela pede por um milagre em sua vida e também pede proteção no retorno que irá fazer para casa amanhã. Também Antônia Almeida, ela agradece por tudo que tens feito por ela e pela família e pede que tu abençoes a irmã Toinha, que amanhã também está completando mais um ano de vida. Queiras, ó Pai, abençoar Hilda Pereira, abençoar também o Sérgio Santos e a esposa, abençoes Isabel e o esposo Natanael. Queiras abençoar também Alda Mota, abençoes Evilásio Alves, abençoes também Creuza Maria Teixeira. Queiras abençoar, Pai, Licínio Leffler, especialmente o filho Paulo Leffler, que abandone o vício da bebida, Pai, e retorne a Ti enquanto é tempo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Hoje nós iremos concluir o estudo que fizemos nas últimas semanas sobre o livro de Josué. E com certeza este livro falou muito ao nosso coração, nos ajudou a tomarmos decisões firmes e seguras ao lado de Jesus e estarmos prontos a fazer a vontade dele em nossa vida. Hoje, dia 26 de dezembro, ontem a maioria das pessoas tiveram confraternizações e relembrando o nascimento de Jesus e também estando presente com familiares. Esse clima é um clima que deve perdurar sempre na nossa família, não somente uma vez por ano, mas o clima de alegria, de confraternização, deve estar sempre presente na vida de cada um de nós, apesar dos problemas que nós enfrentamos. Hoje eu estou assim com a voz um pouco grave, devido a um resfriado que eu peguei e espero que até o final de semana já esteja melhor. Irmãos, esse estudo que nós fizemos, especialmente essa semana, Josué, ele chama o povo para fazer uma escolha. E nós, como filhos de Deus, precisamos também fazer uma escolha em nossa vida. Nós não podemos viver como se estivesse tudo bem, a vida como nós estamos vivendo, e que Deus ele é bom, e quando ele voltar ele vai nos levar para os céus, apesar de nós às vezes termos feito escolhas erradas e nos mantido no caminho errado. Mas a Bíblia ela apela para que nós escolhamos a vida para que vivamos. Moisés, lá em Deuteronômio, no seu discurso também de despedida, ele exortou o povo a escolher a vida. Sabemos, irmãos, que existem dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é aquele em que as pessoas vivem de acordo com o que pensam que podem viver, fazendo as suas próprias vontades, participando dos costumes de pessoas que não são cristãs, de festas, de orgias, e pensam que está tudo bem, mesmo sendo cristãos, vivendo uma vida de acordo com os prazeres do mundo. Mas Jesus ele disse que a porta é estreita e o caminho é apertado. Se nós quisermos ir para os céus, nós precisamos abandonar essas coisas que nos prendem a este mundo. Foi o que Moisés apelou para o povo no final da vida de Moisés e agora Josué também no final da sua vida, apelando para o povo: escolham, tomem uma decisão, eu e a minha casa, de Josué, serviremos ao Senhor. E às vezes
Muitas pessoas não vivem num lar que todos são cristãos. Apenas, quem sabe, uma pessoa é cristã e ela vê as dificuldades, os problemas que enfrenta para poder fazer com que os familiares também tomem uma decisão ao lado de Jesus. Mas como nós dissemos essa semana, a salvação, a escolha, ela é individual. Nós não podemos escolher para alguém. Por exemplo, vocês que acompanham o canal Hora Tranquila, quantos anos nós estamos aqui todos os dias estudando a Bíblia e mostrando o caminho e levando a refletir, tomar uma decisão ao lado de Jesus, mas nós não podemos tomar essa decisão por vocês. Ela é individual. O Espírito Santo é que trabalha na mente e no coração, fazendo com que a pessoa tome a decisão de se entregar e de abandonar os maus hábitos, os maus costumes. Como disse aqui Josué, lancem fora os ídolos. Está no capítulo 24 que nós estudamos essa semana. Se você tiver a oportunidade, leia novamente esse capítulo 24 com calma, meditando. Preste atenção no que Josué falou. Lancem fora os ídolos, escolham, tomem uma decisão. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então, como eu estava dizendo, para muitas pessoas, às vezes, não é fácil fazer com que os demais membros da família também aceitem a Jesus. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande, aqueles que apenas, quem sabe, 1 ou 2 são cristãos na família, tem que dar um testemunho, tem que viver aquilo que creem. A pessoa não pode falar uma coisa e viver outra. Por exemplo, se houver uma discussão, houver um desentendimento, agir como os demais que não são cristãos estão agindo, falando palavrões, xingando. O cristão ele deve se manter tranquilo, calmo, ficar calado e deixar que o Espírito Santo haja na vida daqueles que estão nervosos e xingando, esbravejando. Então, depende muito de nós, como é que nós estamos vivendo o nosso cristianismo dentro da nossa família. Como é que eles estão vendo uma transformação em nós? Porque se for para nós aceitarmos a Jesus e continuarmos agindo como todos eles agem, não vai fazer diferença nenhuma. Eles vão dizer assim, para que eu vou aceitar Jesus? Para que eu vou ser cristão se a pessoa age como nós agimos? Então, o nosso testemunho, ele é fundamental para que as pessoas nos observem e tomem uma decisão ao lado de Jesus. Josué, claro, ele já estava idoso, já estava próximo de descansar, estava fazendo aqui seu último discurso e com certeza Josué, ele guiou os seus familiares no caminho do Senhor. E como é que nós podemos então manter também a nossa família, aqueles que têm a família toda evangélica, cristã, como é que nós poderemos fazer com que eles se mantenham servindo ao Senhor? É sempre relembrando tudo aquilo que o Senhor fez por nós no passado. Como Josué estava lembrando aqui, desde quando eles saíram lá do Egito, antes ainda, quando Deus chamou Abraão, Isaque, Jacó, e agora eles estavam ali em Siquém, exatamente onde Abraão esteve cerca de 500 anos atrás. E ali Abraão erigiu um altar e Deus falou com ele, essa terra eu vou dar para os seus descendentes. E Deus cumpriu. E nós temos então que colocar na mente dos nossos filhos, dos nossos familiares, as promessas que Deus fez e que todas elas se cumpriram e estão se cumprindo na nossa vida, desde que nós estejamos dispostos a fazer a vontade dele em nossa vida. Deus, ele não falha. Deus, ele está sempre pronto a cumprir aquilo que ele promete. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta nada nós crermos que Jesus veio a este mundo, nasceu como uma criança, como nós comemoramos aqui ontem, viveu uma vida como todos nós vivemos, depois Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou. Não adianta nada nós crermos nisso se nós não vivermos isso em nossa vida. Nós temos que dar testemunho daquilo que Jesus fez, quem nós éramos lá no passado e quem nós somos hoje. Como Deus tem dirigido, como Deus tem guiado a nossa vida.
Então, neste finalzinho do estudo, eu quero apelar a cada um de vocês para que tome uma decisão ao lado de Jesus. Aqueles que porventura já pertenceram a uma igreja e que por uma razão ou outra se afastaram, que tome uma decisão de voltar. Volte para Jesus. Não continue, porque o tempo que nós estamos vivendo são dias difíceis e nos mostram que Jesus está próximo de voltar. Não vai demorar. Se houve algum problema com algum irmão de igreja, algum desentendimento, alguma mágoa, procure apagar isso, pedindo perdão, perdoando e reconciliando. Nós não podemos, irmãos, achar assim, não, mas tá tudo bem, eu não vou à igreja, eu não participo de nada, mas eu creio em Deus. Mas isso não é tudo. Nós precisamos crer em Deus, mas viver na prática aquilo que nós cremos, congregando com os nossos irmãos. Somos diferentes uns dos outros, cada um tem um pensamento, mas a doutrina é uma só. Nós temos que nos unir em torno da doutrina. Divergências de pensamento, de ideias vão existir, mas nós temos que respeitar a cada um. Que Deus nos ajude a tomarmos uma decisão. Assim como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos terminando este ano de 2025, semana que vem. Já vamos começar o ano 2026, já vamos começar com uma nova série aqui no canal Hora Tranquila, falando sobre 2 cartas de Paulo aos Filipenses e aos Colossenses. E nessas 2 cartas nós vamos ver Jesus retratado ali pelo apóstolo Paulo. E que nós possamos continuar buscando a presença dele cada dia em nossa vida. Nós não sabemos se iremos ter o ano todo pela nossa frente e se Jesus não vai voltar, nós não sabemos. Mas o que nós precisamos é estar dia a dia na comunhão com Deus. Porque é a comunhão que nos leva à salvação. Jesus já nos salvou, já nos perdoou os pecados, mas nós temos que agora nos relacionar com Ele, ter comunhão. E é isso que nós procuramos fazer todos os dias com vocês aqui no canal Hora Tranquila. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus nos dê um bom dia, um feliz dia da preparação, que é hoje, a sexta-feira, um feliz sábado amanhã. No domingo nós estaremos então novamente juntos, já iniciando uma nova série para o ano de 2026. E desejamos a todos que esse espírito de Natal que nós vivemos essa semana possa estar sempre presente em nós e que possamos estar sempre nos confraternizando com os nossos amigos e familiares. Que Deus nos abençoe.